Olá, tudo bom? Meu nome é Rosana Mascarenhas e eu tô aqui para contar que o Engenharia Minuto fez eu dar um salto na minha carreira. Eu quero explicar como, mas antes, deixa eu me apresentar. Eu sou arquiteta e urbanista, formada pela PUC do Rio Grande do Sul há 7 anos. Eu tenho MBA em Gestão de Negócios Imobiliários e da Construção Civil pela FGV. E eu atuei como arquiteta contratada em alguns escritórios de arquitetura de Porto Alegre, até que eu abri o meu escritório junto com 2 sócias para construção de habitação popular. Isso era 2011 e o mercado estava muito acelerado, mas foi bem no momento que teve aquela alta de preços, a mão de obra subiu muito e os terrenos nem se fala. Essa alta de valores fez então com que a gente fugisse muito do capital inicial disponível e então a gente deixou o porquê da empresa um pouco de lado e passou a atuar somente em prestação de serviço. Eu acredito que tanto a arquitetura quanto a engenharia são profissões de amadurecimento. Como o conhecimento adquirido na graduação não é o suficiente, a gente depende da experiência prática para conseguir exercer o nosso serviço com qualidade. Então, ou você tem uma longa carreira, uma longa experiência, ou você precisa seguir estudando. E eu não digo seguir estudando somente com curso de pós-graduação. O conhecimento que eu tinha de execução de obras, que na faculdade de arquitetura não é uma área de estudo que tem um aprofundamento, ele não era o suficiente. E na nossa equipe, as pessoas todas tinham o mesmo nível de conhecimento, não tinha aquela pessoa com mais experiência, com mais anos de carreira. Então, a gente acreditava, por estar formada e por estar se comprometendo, se dedicando, que isso seria o suficiente. Mas não era, e isso gerava uma frustração muito grande. Sem contar que a gente estava iniciando, então a gente não tinha um time de mão de obra de confiança e qualidade. Então as falhas, os erros, os problemas fizeram eu desacreditar na profissão, desacreditar na minha capacidade, na minha atuação. E assim o tempo foi correndo e aos trancos e barrancos a gente foi indo numa caminhada que não me satisfazia e interferia diretamente na minha vida pessoal, na minha satisfação. Eu lembro que era início de 2014, a gente ia iniciar uma obra, uma execução de uma residência. E eu estava inconformada, porque a gente estava com o projeto pronto, estava começando a orçamentação e mais uma vez aquele orçamento não ia bater. Eu já sabia que não ia bater com o custo final da obra, assim como os anteriores que a gente fez ficaram muito longe, o custo previsto do custo final. Eu fui conversar com um grande amigo engenheiro para ele me ajudar a entender qual era o ponto daquela orçamentação que a gente estava errando, que estavam gerando aquelas disparidades de valores. E foi então que ele me mandou um material que ele disse que eu precisava assistir e era um vídeo do Eric Ruas sobre orçamento de obras. A partir daí, eu passei a consumir todos os conteúdos do Engenharia Minuto e aprendi muitas e muitas técnicas que eu passei a aplicar no meu dia a dia. A maneira que o Eric expõe o conhecimento, prática, clara, concisa, foi o que fez com que eu parasse determinados tempos do meu dia a dia para consumir esse material pela internet. É lógico que quando você altera a maneira como você desenvolve determinada tarefa, não é algo fácil, ainda mais se envolve outras pessoas. E porque alterar qualquer hábito na vida é muito difícil. Então você acaba procurando alguns empecilhos, você repensa se determinadas técnicas são aplicáveis ao porte da tua empresa, se não é só para empresa grande, se não é só para obra grande, ou você pensa que a execução de determinado tipo de tarefa era tão mais fácil, tão mais simples, será que essa dificuldade toda vai gerar um resultado que vale a pena? Eu tive esses problemas, mas como eu realmente precisava melhorar os meus resultados, me esforcei muito para aplicar cada nova técnica, cada conhecimento que eu estava adquirindo. E o nosso processo começou a ganhar mais fluidez. Nós começamos a ter menos erros, as coisas começaram a andar mais certo. Cada conhecimento adquirido que eu podia implementar, eu implementei.
tanto os conhecimentos que o Engenharia Minuto oferece sem custo, quanto os cursos específicos. Porque na correria do dia a dia você sempre pensa que você gostaria de realizar determinado curso, mas nem sempre você tem tempo disponível ou nem sempre tem a oferta do curso que você deseja para você fazer naquele momento. E essa, para mim, é uma das grandes vantagens, você poder assistir onde e quando puder. Eu acredito que o Engenharia Minuto fez eu dar um salto, fez um atalho na minha vida profissional de alguns bons anos. Todo o conhecimento que eu ia acabar adquirindo ao longo de uma experiência profissional de anos, ou que eu fosse acabar adquirindo em cursos presenciais, que eu certamente faria muito mais esporadicamente, e talvez cursos que não tivessem a mesma qualidade que os cursos do Engenharia Minuto. Porque quando o conteúdo que eu estou adquirindo é do Engenharia Minuto, eu tenho total confiança e certeza que aquele conteúdo é claro, conciso e de extrema qualidade. Muito obrigada, Engenharia Minuto.